Boa noite, meus irmãos. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2024, né? 20 horas e 50 minutos. Vim um pouquinho mais tarde, que eu precisei ir no mercado e atrasei. Mas estamos aqui para falar da palavra do Senhor, né? Para falar dos acontecimentos das últimas horas. Eu nem sei o que aconteceu das 3 últimas horas para cá, que eu entrei agora aqui na internet. Mas parece que a coisa tá pegando fogo, né? Eu só vi de manhã que disse que faz o Senhor, Jaque. De manhã tinha muita coisa acontecendo aí. E eu passei o dia fazendo minhas coisas aqui, analisando. Boa noite, Simone. E analisando algumas falas de alguns homens poderosos aí no meio da internet, né? E a gente vai analisando a fala deles, né, para ver o que eles estão achando da situação, né? E eu fiquei meio espantada com muitos aí, viu? Muito espantada. Mas é esse mesmo. É desse jeito. Shalom, minha irmã. Boa noite, Graciele. Boa noite a todos que estão chegando. Irmãos, a repercussão foi grande, né? Do que aconteceu ontem, e vou dizer, foi no mundo inteiro, viu? Não foi só no Brasil, não, foi no mundo todo. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô com o ventilador ligado, porque aqui tá um calor, que vocês não têm noção do tamanho do calor que tá aqui. Dá um alô pra mim se estão me ouvindo direito, senão eu desligo o ventilador aqui. Tá dando pra ouvir? Então tá bom, então eu vou continuar com o ventilador aqui. Mas a repercussão tá muito grande, né? Ah, então tá bom. Obrigado, Jaque. Obrigado a todos que estão falando aí. A repercussão do que aconteceu, né? Eu escutei uma live da como é que é o nome dela? Ai, meu Deus. Como é que chama? A Baby Consuelo, né? A Baby do Brasil falando, né? Ela falando, um pastor junto com ela falando, a filha, o genro. E eu escutei a live dela. E, como eu digo, eu não tenho nada para dizer. O que eu tenho para dizer foi o seguinte: que o que ela fez foi da parte do Senhor. Isso não tem dúvida. Ela não pregou nada para ninguém, ela avisou que Jesus está voltando. Ela avisou para se arrepender, buscar a Deus enquanto é tempo. Foi o que ela fez. E hoje eu passando por, me mandaram muita gente aí falando, né, analisando, fazendo análise, né, e eu encontrei um dos analistas, né, que eu achei assim absurdo. Ele dizendo que onde já se viu uma coisa daquela? Onde já se viu falar da volta de Jesus no carnaval? Olha só. E que o povo que assina a plataforma dele, sabe que isso é totalmente contra a palavra. Eu fiquei olhando, eu falei, pois é, mas a palavra também diz que de graça recebei, de graça dai. E aí, como é que fica? Essa mulher, essa senhora, né, porque ela é mais velha que eu, essa senhora usou de um lugar que ela estava para avisar que Jesus Cristo está voltando, para avisar que nós entramos no Apocalipse. É mentira? Não é, é verdade. Agora diz para mim, porque a plataforma dele, assinantes da plataforma deles estão avisados que isso não procede. Irmãos, eu fiquei apavorada quando eu ouvi aquilo. Eu falei, aonde nós estamos? Aqui estão falando e agradecendo o anticristo. A coisa tá séria, não viu, né? Eu vi aí coisas aí terríveis, irmãos. Graça e paz, Val. O Brasil está no domínio de Leviatã. Nós temos que entender isso. O que aconteceu a madrugada passada, não essa aqui, a passada, né, que ela avisou, né, naquele trio elétrico ali, aquilo foi um aviso.
Deus usou ela, porque ela era a única pessoa que podia estar ali dentro. Tá? Ela era a única pessoa que podia estar ali dentro. Ela conhece a palavra de Deus. Shalom, Adriana. Ela conhece a palavra de Deus, conhece muito, muito. Mas, por algum motivo, ela continua lá. Como a Joelma, por algum motivo continua lá. A gente não entende o que Deus vai fazer. Nós não entendemos como que Deus quer alcançar. Nós não podemos... Se você não pode falar bem, se você tem dúvida, cala a boca, fica quieto. Entendeu? Deus está agindo. De uma forma ou de outra, Deus está agindo. Deus está falando com o povo do Brasil. O negócio ficou internacional, gente. O mundo inteiro está comentando. Eu tenho pessoal que me escuta de outros lugares do Brasil, que fala em português, que vieram perguntar o que estava acontecendo e o que eu achava. Entendendo? Então eu digo assim, se você não tem discernimento, cala a tua boca, fica quieto. Lá no Facebook teve um monte de gente falando pra mim que tinha pena de mim de eu achar que ali tinha alguma coisa de Deus. Olha só. Eu falei, ó, minha irmã, ela teve a coragem que você e eu juntas não temos. Tá? Ela teve a coragem que você e eu juntas nós não temos. Ela foi colocada lá para aquilo. O momento foi para esse. E ela obedeceu. E ela disse que ela ouviu falar, o Espírito Santo falar com ela. Que era aquela hora para ela falar. Então, meu irmão, eu vou falar o quê? Contra? De jeito nenhum. Olha o que aconteceu em Salvador hoje de manhã. Tava um tropé de água lá, disse que o negócio estava feio. Agora à tarde parece que pegou fogo num carro alegórico, um carro lá, né? Exatamente. Agora parece que agora à tarde pegou fogo num carro lá que a minha filha estava falando, né? Então, meus irmãos, prestem atenção. Jesus vai usar quem ele quiser e como ele quiser. Ela soube usar as melhores palavras. Exatamente, não ofendeu ninguém. Ela deu o recado. O recado foi dado. E vou dizer, hein? Incomodou um monte o carnaval inteiro, tá? Incomodou aquele povo todo. Eu vi alguns relatos de pessoas que estavam lá, que diz que a festa acabou. Diz que o povo perdeu o pique, o povo perdeu tudo, o povo começou a esvaziar o local. Tá entendendo? Irmãos, o impacto. Ivete logo... eu acredito que tá caindo, viu? Eu acredito meio que tá caindo. Por incrível que pareça. Irmãos, prestem bastante atenção. Se você chamou todo mundo à reflexão, até a gente, até nós chamou a reflexão. Entendeu? Então, nosso dever é orar para que Deus cumpra o seu querer. E orar por ela também, tá? Ora por essas mulheres que estão sendo corajosas. Elas estão tendo coragem que nós não temos, irmãos. Tem só um senhor aqui que eu vi, porque eu tô falando, vou falar porque tá na rede aí, a Bola de Neve, né? Tá com um bloco na rua, né? Bloco na rua. No carnaval, sambando no carnaval, bloco na rua, entendendo? E me vieram me perguntar o que eu achava. Eu falei, olha, eu não sou a favor. Olha esse homem aqui, gente. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Vocês estão vendo esse senhor aqui, ó, com esse estandarte aqui, ó? Olha, ele está parado no meio desse povão todo. Olha o estandarte dele. O estandarte dele está dizendo que... Olha lá, até o cara apontando e dando risada. Vocês estão vendo, ó? Olha lá, ó. Prepare-se, ó. Olha aqui. Isso é coragem. Olha aqui, ó. Tá dizendo aqui. Para onde vão os pecadores quando morrem? Aí ele colocou, para o inferno. Afaste-se do pecado e siga Cristo. Arrependam-se ou pereça. Isso aqui é coragem, meus irmãos. Isso aqui é coragem. Olha aqui, ó. Olha isso aqui, é coragem. Ele está parado no meio dessa gente toda, a ponto de ser escorraçado, mas ele está lá. Será que nós temos a coragem dele? Eu não tenho essa coragem. Eu não tenho.
Mas ele tem, é um sozinho. Não é uma igreja inteira sambando, ele não está sambando, ele está mostrando o que vai acontecer. Ele está mostrando para se arrepender. Tá? São homens assim, mulheres assim que o reino do céu precisa. Tá entendendo? Então, não falem nada, pois é cheio de pessoas fora de controle, exatamente. E ele tá ali firme, em pé, parado como uma estátua, simplesmente com o estandarte na mão, pregando o reino dos céus. Tá entendendo? A coragem desse homem. Irmãos, nós precisamos buscar de Deus coragem. A coragem da Joelma, né, de ter pregado, ter falado, né, eu até fiquei assim, falei, nossa, mas, né, precisava ter vida para fazer isso, né, mas Deus sabe até que ponto vai. Deus sabe que jeito que a cabeça dela é, o que tem na cabeça dela. Eu não sei, mas ela tem coragem que nós não temos. A Baby do Brasil também teve a coragem que nós não temos. Então, meu irmão, em vez de abrir a boca para falar alguma coisa, vamos, ó, ficar quietos. Você não entendeu? Ah, mas não está como a Bíblia diz. Não tá, não tá. A Bíblia diz que a gente não deve ir para esses lugares. Mas se ela tá ali, algum propósito tem. Se Deus permitiu, algum propósito tem. Então vamos fechar a boca, ficar quieto, porque Deus tem o tempo dele para todas as pessoas. Há um tempo designado em todas as coisas debaixo do sol. Deus tem propósitos que nós desconhecemos. Diz que Deus fez as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Sabe, tem pessoas que elas vivem no quadradinho. Se sair daquele quadradinho, acabou. Não é assim, irmãos. Existem algumas coisas que Deus trabalha. Entenderam? Deus vai trabalhando. Uma coisa, ela é obediente. Ela disse que escutou. E eu sei o que é escutar a voz de Deus, porque eu escuto a voz de Deus no meu ouvido. E ela escutou que era a hora dela falar. Então, quem está perdendo é ela. Ela perde. Perde por quê? Perde cachê, perde cancelamento. Quem pode perder é ela. Agora, eu fiquei triste de ver esses homens que cobram para pregar a palavra, cobram para ensinar Apocalipse, cobram para ensinar Apocalipse. Fazem as suas plataformas, eles negam, eles dão o início da, como é que diz, da notícia, e não terminam para que você seja obrigada a ir para a plataforma deles e pagar para eles 900 mil reais uma plataforma dessa. Entendeu? Exatamente, Deus usa até os mendigos, sim, com certeza. E exatamente a Ivete estava completamente apavorada. Os olhos dela chegaram a regalar. Então, meus irmãos, prestem atenção. Não pode falar bem, não fale mal. Fica quieto. Você não está entendendo nada? Fica sem entender, só fala, Senhor, ajuda a minha falta de fé. Ajuda a minha falta de entendimento. Para que eu possa entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Entendeu? Exatamente, ela quase manifestou. Me senti representada por exatamente, porque nós falamos, as pessoas não acreditam. Vindo de pessoas conhecidas, elas escutam. Olha, eu tenho um grupo que eu faço parte, só um grupo de sonhos. Sonhos do fim. E colocaram lá uma moça dizendo que hoje, acho que não sei que lugar que ela mora, se é São Paulo ou no Rio, mas hoje, no ônibus que ela foi para trabalhar, o comentário era só a volta de Jesus. Eles não sabem. O povo falando assim, gente, eu não sabia o que era arrebatamento. Eu precisei ir para o Google para entender o que é arrebatamento. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Olha, diz que o assunto no trabalho, o assunto nos ônibus, em todo lugar que se ia, era só este.
Exatamente, Nanda. Milhares de pessoas lá que estavam desviadas do caminho. Exatamente isso. Shalom, Marta. Entenderam? É isso mesmo. E esse povo, o Brasil hoje conversou sobre a volta de Jesus. Você quer coisa mais maravilhosa que isso? Você quer coisa mais maravilhosa que isso? E você pode ter certeza, isso caiu lá na terra central do Brasil, pode ter certeza disso, que hoje as estruturas do país ainda estão abaladas. Entenderam? Porque a hora, meus irmãos, que a coisa começar a acontecer, porque os juízos vão chegar, os juízos já estão chegando. Você vai ver a partir de quarta-feira. A partir de quarta-feira. Muita gente vai lembrar do que ela falou. E muita gente vai procurar saber o que é isso. E vai procurar, eu não quero terminar aqui os meus dias. Vai. Pode ter certeza disso. Entendeu? Ela foi como se fosse uma grande rede que jogasse no Brasil inteiro. Ela jogou uma rede no Brasil inteiro. Uma rede que vai vir muitos peixes através dessa rede. Exatamente, Marta, repercussão impressionante. É o assunto mais comentado, exatamente. Eu e você fazemos isso? Não, nós não temos cacife para isso. Mas ela tem. E Deus deixou ela lá para quê? Para que essa hora ela fosse usada por Deus. Vamos lá, Judas. Judas ficou no meio dos discípulos. Por que ele ficou no meio dos discípulos? Porque ele precisava ser usado para entregar Jesus. Pedro, no meio dos discípulos, o que ele fez? Negou Jesus. Mas nem por ele ter negado a Jesus, ele se perdeu. Não. Porque ele tinha um coração bom. E essa mulher, pelo que eu ouvi dela ontem, o coração dela, naquilo que ela entende, está pegado ao coração do Criador. O restante da obra, meu irmão, Deus vai fazer. Mas irmã Ruth, tem que ser como está na Bíblia. Tem que ser como está na Bíblia. Mas a palavra de Deus diz que cada um vai ser julgado conforme o seu entendimento. Nós temos que seguir a palavra de Deus, com certeza. Mas existe tempo para toda coisa. O completar da obra de Deus na vida dela não terminou ainda. Porque o percurso entre ela conhecer a palavra e a santificação, ela precisa passar por tudo isso. Ela precisa entregar as mensagens no meio artístico onde ela se encontra. No meio, na trajetória dela. Na trajetória dela. Ela tem que entregar as mensagens. No meio artístico, ele não vai te escutar, ele não vai me escutar. Quem somos nós? Ignorantes, atrevidos, cremos num Jesus que não existe. É isso que eles pensam. Mas ela não. Entendeu? Ela não. Entenderam como é que é? Ela está na trajetória ainda da santificação. Então tem muita água para correr debaixo da ponte ainda. Mas enquanto isso, Deus está usando a vida dela. Isso é que fica mais lindo de ver. Deus está usando a vida dela para trazer a mensagem do Evangelho. Entendeu? Deus está usando a vida dela para levar a essa gente o poder da palavra de Deus. O impacto. Boa noite, Alberto. O impacto da palavra do Senhor. E é isso que nós temos que nos pegar. Então, o conselho que eu dou para vocês: não fiquem quietos, não pequem. Porque esse povo que está falando o que estão falando dela aí, eles estão pecando. Entendeu? Eles estão pecando. Tá? Eles estão pecando. Eu sei, Catarina Maia, né? Eu nunca ouvi muitos testemunhos dela. Sempre eu ouço mais a Sara Shiva. Nem a irmã da Sara Shiva eu não sou de ouvir. Ontem foi que eu ouvi, eu nem conhecia a outra. A Sara Shiva eu sigo ela, gosto muito das coisas dela.
Tanto é que ela é uma linha oposta da mãe dela. As duas são opostas à mãe. Mas Deus tem algo de especial. E vamos aguardar o que Deus vai fazer, né? E vai fazer. Pode ter certeza disso. Vai fazer. E muitos vão vir através da vida dela. Muitos vão vir através da vida dela. Mas vamos lá, então. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5. Eu li 3 versões para trazer, mas ainda achei que a versão da nova tradução nos dias da língua de hoje, eu achei que tá mais fácil para entender, tá? Mas alguns trechos eu vou ler da Almeida, tá bom? Eu li também na versão da Bíblia de Jerusalém, mas essa aqui tá melhor para a gente poder estudar, tá? Poder entender. Então vamos lá. 2 Coríntios 5 diz assim: de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, na João Ferreira de Almeida diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, o que ele está falando? É o nosso corpo. Essa barraca em que vivemos, esse tabernáculo em que vivemos é o nosso corpo, que é o nosso corpo aqui na terra, certo? Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Lembra quando Jesus disse: eu vou para o meu Pai e vou preparar-vos lugar? E quando eu terminar de preparar, eu virei e buscarei vocês novamente, para que onde eu estiver estejais vós também. Ele não está construindo uma casinha lá como nós temos aqui, não. Ele está construindo corpos celestes para que nós habitemos. Ele está construindo corpos incorruptíveis para que eu e você habite. Essa é a nossa casa. Essa carcaça aqui é a nossa casa. Essa carcaça aqui, ela é corruptível, mas o Senhor está fazendo carcaças lá em cima, não mais corruptíveis, mas incorruptíveis. Por isso ele falou naquela palavra, né? Eis que vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Essa é a mansão que você vai ter, é o corpo incorruptível. Olha aqui, ó. Essa casa não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Por isso, gememos enquanto vivemos nesta casa de agora. Então, nesse corpo, a gente geme de dor, a gente geme de angústia, a gente geme de tristeza, a gente geme de aflição, a gente geme de tudo, porque nós estamos sob a maldição do pecado. Esse corpo nosso aqui, ele é corruptível, porque quando Satanás faz com que Eva desobedeça, a corrupção chegou ali. Então o corpo sofre. Aquele corpo de luz que Adão e Eva tinham desapareceu. Formou um corpo de carne, um corpo cheio de doença, um corpo cheio do que não deve. Essa foi a transformação que houve. Por isso gememos enquanto vivemos nessa casa de agora, pois gostaríamos de nos mudar já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial. Entenderam? A casa que Jesus prometeu que vai construir para nós é o nosso corpo celestial. E quando nos vestirmos com ele, com o nosso corpo celestial, não ficaremos sem corpo. Gememos, aflitos enquanto vivemos nesta barraca, nesse corpo, que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial, quer dizer, o corpo incorruptível. Para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. Foi Deus quem nos preparou para esta mudança.
num abrir e fechar de olhos, meus irmãos, nós teremos um corpo incorruptível. E nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que ele tem para nos dar. Escutou isso? E foi Deus quem nos preparou para essa mudança do corpo corruptível para o incorruptível. E nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que, enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Meu irmão, você costuma trazer à existência a tua vida futura na glória? Você costuma imaginar a sua vida com Cristo no céu? Você já fez isso? Você já fez esse exercício? Você já parou para pensar que você vai andar em ruas de ouro? Você já parou para pensar que você vai ver um rio puro como cristal de água da vida? Você já fez esse exercício de andar nas ruas? As paredes vão ser de pérolas, os portões, cada portão uma pérola. Você já conversou com Cristo sobre isso? Você já teve essa visão do céu? Você de mão dada com Jesus, andando por aquelas ruas. O que hoje aqui o povo se mata para ter ouro, para ter safira, rubi. Eles se matam para ter isso. Nós vamos pisar em cima. Você já parou para entender isso? Você já trouxe à existência aquilo que você ainda não viveu? Isso se chama fé. Deus quer que você faça esse exercício. Deus quer que você faça o exercício da fé. Deus quer te ver sonhando com o céu. Deus quer te ver sonhando com a nova Jerusalém, que desce ataviada para ser a capital dessa terra inteira. Você já parou para pensar nisso? Você precisa fazer esse exercício. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Eu estou animada. Você tá? Eu estou animada. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor. Seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo. É o tribunal de Cristo, para sermos julgados por Ele. E daí, no tribunal de Cristo, como que você vai ser julgado? Você já parou para pensar nisso? O que você está fazendo da tua vida? Ah, irmã Ruth, eu sou salva. Pois é, você é salva, mas o que você está fazendo da tua vida como salva? O que você está fazendo? Você está acabando com a vida dos outros? Você está com inveja desse, daquele? Você está olhando para cá, para essa terra com o olhar da galinha? No máximo que você consegue ser uma avestruz? O que você está fazendo com a tua vida perante Deus? Porque nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. E nós vamos ser julgados lá nele. Irmã Ruth, mas o tribunal de Cristo não vai jogar ninguém no inferno, não. Mas você vai ter galardão. Ele vai falar, ó, você tá salva, mas você deveria ter feito assim, assim, assado. Você lembra quando você falou mal daquela fulana lá? Você tá lembrada daquilo que você fez com aquele ciclano? E você conhecia a minha palavra. Mas você foi lá e fez, eu não gostei daquilo. Eu não gostei. E aí você começa a ter que tomar cuidado. E cada um vai receber o que merece.
Aí você fala assim, mas Ruth, não importa isso, me importa para mim é eu estar lá. Eu também acho, importa estar lá. Mas saiba que vai ser muito triste a gente receber um galardão menor do que era para receber. De acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Cuidado, meu irmão, fique esperto. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. O tribunal de Cristo, irmãos, não é um tribunal qualquer. É um tribunal de justiça. É um tribunal, graça e paz, Andréia. Shalom, Caroline. É um tribunal, meu irmão. É um tribunal. Não deixa de ser um tribunal. É um tribunal que muita gente vai ficar esperto. Granjeia os teus talentos. Não seja como aquele que enterrou um talento. Ele enterrou aquele talento porque ele tinha medo do seu senhor. E quando o senhor chegou, ele pediu conta. Olha, o patrão, é o seguinte, o senhor é um homem duro, e eu sei que o senhor é isso, é aquilo, aquilo outro, então eu preferi enterrar do que granjear. Porque se eu perdesse, pelo menos esse aí tá seguro. As coisas não são assim. Granjeia a bênção na tua vida. Granjeia o que é de bom para a tua vida, porque no tribunal de Cristo vai fazer a diferença. Sabemos o que quer dizer temer o Senhor, e por isso procuramos levar as pessoas à verdade. Meu irmão, presta atenção nisso aqui. Sabemos o que quer dizer temer o Senhor. Você sabe o que quer dizer essa palavra, temer a Deus? Você sabe o que quer dizer essa palavra, temer a Deus? Pois é, meu irmão, nós precisamos temer ao Senhor. Nós precisamos estar com as nossas vidas em ordem. Nós precisamos ter conduta na presença do Senhor. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Para que procuremos levar as pessoas à verdade. Deus nos conhece completamente e espero que no seu coração vocês me conheçam também. Paulo dizia o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo dizia isso. Por isso ele está dizendo aqui, Deus nos conhece completamente. Então está dizendo que Deus conhecia ele. Paulo era um homem afligido. Paulo era um homem que foi injustiçado. Paulo era um homem que foi difamado, porque as pessoas tinham raiva dele. Tanto os judeus que pregavam a palavra tinham raiva dele, porque os judeus queriam judaizar os gentios. E Paulo não permitia. Paulo foi chamado para pregar para os gentios. Então, Paulo passou por muita situação difícil. Apanhava nas cidades, porque ele pregava Jesus Cristo de Nazaré. Paulo foi um homem açoitado com a língua, açoitado com o reio. Ele foi açoitado de tudo quanto foi jeito. Mas ele está dizendo, Deus nos conhece completamente. E espero que no seu coração vocês me conheçam também. É isso que ele está dizendo. Não olhem para o que falam de mim, porque é mentira, porque Deus me conhece. É o que Paulo está dizendo aqui. Não estamos querendo nos elogiar a nós mesmos outra vez para vocês. Pelo contrário, queremos lhes dar motivo para terem orgulho de nós, a fim de que tenham o que responder aos que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa e não por causa do que ela é. Nós estamos vendo aí, não estamos? Nós estamos vendo aí. Todo mundo olhando a aparência, né? Saiu fora do quadrado, tá todo mundo malhando. Saiu fora do quadrado, tá todo mundo malhando, mas ninguém tá entendendo o que o Espírito Santo está fazendo. Ninguém está conseguindo entender
o que o Espírito Santo está fazendo antes de uma destruição que virá. O Senhor voltou alguém improvável para avisar. O Apocalipse já chegou. Tem de 5 a 10 anos para se arrumar. Não vai ter tudo isso não, mas ela colocou assim: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Sabe por quê? Nós somos prováveis. Esses prováveis aqui somos tidos como ignorantes, somos tidos como fanáticos, somos tidos como tudo que é de ruim. Mas ela, no seu cabelo colorido, no seu jeito improvável de ser, é tido como uma maluca. É tido como uma maluca. E Deus usou essa maluca. Deus abençoou o olhar e a sua boca. E ela falou com poder e autoridade do Espírito Santo em cima daquele lugar. Apesar do lugar não ser um lugar próprio, mas o Senhor mandou um aviso para a nação inteira, em rede nacional. Em rede nacional. A nação hoje acordou abalada. A nação hoje acordou falando de Jesus para tudo quanto é lado. A nação acordou estremecida. A nação acordou desde os crentes almofadinhas até os crentes, vamos colocar, até os terreiros acordaram impactados. Ah, irmã Ruth, mas quanto tempo vai? Não tem problema quanto tempo vai. Quando o juízo começar a cair, eles vão lembrar dessas palavras. É isso que aconteceu. Quando o juízo começar a cair, eles vão lembrar dessas palavras. E quando o juízo começar a cair, muita gente vai se entregar a Jesus de Nazaré na hora da sua morte. Você está entendendo o que está acontecendo? Tem muitos lá dentro que vão se entregar a Jesus na hora do sufoco. Entendeu? Exatamente, eles sabem que o tempo do encardido já está no fim. Exatamente isso. Presta atenção, meus irmãos. Exatamente, para confundir os ditos sábios, exatamente isso. Nós temos que entender o movimentar do Espírito Santo. Nós temos que entender o movimentar do Espírito Santo. Entenda, meu irmão, em vez de você ficar boquejando, como dizia minha mãe, vai orar e pede para o Senhor te mostrar o que está acontecendo no mundo espiritual. Vai orar e ver o que está acontecendo no mundo espiritual. Pois se estamos loucos, é em favor de Deus. E se temos juízo, é em favor de vocês. As coisas loucas do mundo. Paulo era um improvável. Paulo era um matador de cristãos. Paulo tinha carta na mão para matar todo mundo. Deus pegou ele, derrubou ele do cavalo. Primeira coisa que Deus fez. Caiu do cavalo, viu a luz, ficou cego e só conseguia ouvir. E ele ouviu: Paulo, por que tu me persegues? E ele: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você me persegue. O improvável. Ananias, Deus falou para Ananias: vai na casa, na rua direita, e põe a mão sobre Paulo. E Ananias falou: Senhor, eu não vou lá não. Eu não vou lá porque aquele homem que está matando o povo.
Eu vou lá fazer o quê? O Senhor falou: vai, porque eu tenho uma grande obra na vida dele. Vai, porque ele é um instrumento precioso nas minhas mãos. Gente, aí você fala assim, mas Ruth, Paulo era Paulo. Essa senhora é essa senhora. Não tem problema. É a mesma coisa. Deus está usando os improváveis. Paulo era improvável. Você sabia que Pedro tinha ciúmes de Paulo? Pois é. Pedro tinha ciúmes de Paulo. Vários dos discípulos não eram muitos fãs de Paulo, não. Não eram, não. Paulo sofria resistência. Você acha que não? Porque Paulo foi chamado para pregar para nós. E essa mulher foi chamada para pregar no mundo que nós não podemos entrar. E Paulo foi chamado para pregar no mundo em que os outros discípulos não tinham condições de entrar. Paulo era um doutor. Os discípulos não poderiam entrar nas câmaras que Paulo entrou. Agripa, rei Agripa, olha com quanta gente importante Paulo falou. Tanto chegar ao ponto de dizer para ele: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Para você ter entendimento quem era Paulo. Paulo era um dos homens mais cultos daquela época. Foi criado aos pés de Gamaliel. Essa mulher, essa senhora, você não se esqueça quem ela foi. Foi uma das maiores cantoras que o Brasil teve. Ela tem tarimba para estar lá dentro. Eles escutam o que ela diz. E sabe por que eles escutam? Porque eles acham que ela é maluca. Tá entendendo? Porque ela é maluca. E Deus está usando a fama dela para levar. Ele não. Olha, presta atenção. Ela não pregou a palavra de Deus ali. Ela não pregou. Ela anunciou a volta de Jesus. Ela anunciou a volta de Jesus. Tem gente falando que ela foi pregar. Eu vi um pastor hoje à tarde dizendo aquela baixaria, colocando volta de Jesus num carnaval. Aquilo é um absurdo. Meu Deus, quem é ele para falar uma coisa dessa? Quem é esse pastor para falar uma besteira dessa? Não está dando ibope para a profecia dele, né? Pois é, meu irmão. Abre a tua mente, entenda o movimentar do Espírito Santo. Entenda o movimentar do Espírito Santo. O Senhor está movimentando os improváveis, para depois fazê-los deles prováveis. Mas nesse momento eles têm que movimentar dessa forma, para que o Evangelho possa tocar lá. Sabe aonde? No coração do inferno. Só ela pode estar lá no coração do inferno. Não se iluda. E Deus vai levantar outros. Pode aguardar aí. Pode escrever o que eu estou falando aí. Deus vai levantar outros improváveis. E nós vamos ficar assim: Senhor, as pedras, irmãos, Jesus avisou, se estes se calarem, as pedras vão clamar. Dois tipos de pedra estão clamando agora. As pedras do dilúvio, as montanhas que são gigantes, mortos no dilúvio, estão aparecendo ao vivo e a cores para todo mundo enxergar que o dilúvio foi real. Essas pedras estão clamando. E as pedras que são os improváveis estão aí clamando. Por quê? Porque a pastorada, para não perder o seu rico dinheirinho, não estão pregando a volta de Jesus nas suas igrejas. Porque se pregar, o povo vai debandar. Se pregar, muita gente vai abaixar a produção e o dízimo não vai correr, o dízimo não vai entrar. A verdade é essa. Vem falar que não é? Claro que é. Então Deus está levantando quem? Quem não vive de dízimo. Deus está levantando quem? Pessoas improváveis que não vivem de dízimo.
para trazer a verdade da palavra. Jesus está voltando. Essa verdade ninguém pode calar mais. Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós. Pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos. O que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Jesus morreu por você. Você também tem que morrer para o mundo. Entendeu? Exatamente, Suzana. Tem muita gente com medo da volta de Jesus, inclusive os pastores. Inclusive os pastores. Inclusive homens que estão vendendo cursos porque não creem na volta de Jesus. Que se crescem, de graça receber e de graça dai. Simples assim. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu. Eu vivo hoje para Jesus, aquele que morreu por mim. E foi ressuscitado para a salvação nossa. Eu vivo a vida que Jesus mandou que eu vivesse. Eu tenho colocado a minha vida no altar. Eu tenho tentado fazer da minha vida um vaso novo, todos os dias. Por quê? Porque ele derramou seu sangue para me salvar. Eu não tenho como pagar esse amor tão maravilhoso, mas eu dou a minha vida a Ele como forma de gratidão. Eu sirvo a Ele. Eu trago a palavra dele todos os dias. Eu venho buscar da palavra dele para poder trazer aqui, para compartilhar com vocês. Eu não estou falando isso por mérito próprio, não, porque eu não sou nada. Mas eu estou dizendo o que nós temos que fazer. Nós temos que entrar na roda do oleiro todo dia e falar: Senhor, tu morreste por mim, faz de mim um vaso novo. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. Olha isso, ó. Daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. A regra é do céu. Por isso, nós temos que ter visão da águia, para poder entender o movimentar do Espírito Santo, para poder entender o que Deus está fazendo. Eu não posso julgar o outro pela regra que eu coloquei, o que você colocou. Não. Nós temos que julgar pela visão da águia, a visão que Jesus Cristo nos dá, a visão do céu. E se antes de nós termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isto. Irmãos, Jesus foi julgado de acordo com regras humanas. Jesus foi julgado por um grupo, por um serpentário. Jesus foi julgado por um serpentário. Tá entendendo? Jesus foi julgado por um serpentário. Você quer também ser serpente para julgar o teu irmão? Não, irmão. Busca ter a visão da águia. Descola o teu olhar do chão. Põe o teu olhar no alto e peça, Espírito Santo, me ensina a ver a situação que está acontecendo, para que a minha boca não venha pecar contra ti. Me ensina, Pai, a ter discernimento vindo do Espírito teu, que vem diretamente do teu trono, para que eu não venha pôr a minha boca de serpente na vida de ninguém. No versículo 17 diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Na João Ferreira de Almeida diz assim, é um dos versículos mais lindos, né? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você está vivendo essa experiência? Vou ler de novo. Assim que, se alguém está em Cristo, você está em Cristo? Quem está em Cristo não pode ter visão da galinha.
Tem que ter visão da águia. Nova criatura é. Você é nova criatura. Se alguém está inscrito em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eu não posso lidar com a situação do jeito que eu estou medindo com a régua humana, não. A minha visão é outra. Fazem o mal para mim, eu vou enxergar com os olhos de Deus. Eu não vou me meter. Eu vou deixar as coisas acontecerem. O que quiserem falar, falem. Eu vou ficar esperando no Senhor. Eu vou ficar aguardando o que Deus vai mostrar. Porque Deus é aquele que conhece a nós. Por isso está dizendo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Meu irmão, o crente verdadeiro em Cristo Jesus tem que ter a visão da águia. No Velho Testamento é falado muito sobre a águia. Isaías fala demais sobre a águia. Vocês precisam aprender o que é a vida da águia. Você precisa aprender como é que a águia se comporta. Você precisa aprender como é que a águia enxerga lá de cima. Ela plana. A águia, ela pega o problema dela, ela não deixa aqui na terra, ela leva para o ar. E no ar ela domina a situação. O que quer dizer isso? Aquele que está em Cristo não leva o seu problema para resolver no mundo da discussão, não. Ele leva o problema lá no alto e ele entrega para o Pai. Senhor, está aqui o meu problema, toma providência. Está entendendo? Exatamente isso que faço nova todas as coisas. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transformou de inimigos em amigos dele. Você, antes de ter a Cristo, você era inimigo de Deus. No momento em que Cristo entrou na tua vida, a sua vida foi transformada. Quando Cristo entrou na minha vida, houve uma transformação geral. Mexeu com toda a minha vida, mexeu do pé ao fio do cabelo. Hoje eu não sou a mulher que eu era 15 anos atrás, não. Eu sou totalmente diferente. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Você está fazendo com que o teu vizinho, o teu parente, o teu amigo, o teu esposo, seja também modificado por Cristo? Seja amigo de Cristo, sai da inimizade e se transforma em amigo de Cristo? Como que faz isso, irmã Ruth? Primeiro, fecha a boca. Segundo, ora. Terceiro, inteligência espiritual. Só abre a sua boca quando Deus mandar. Não instiga o teu companheiro para aquilo que ele ainda não entende. Não joga o teu companheiro nas tuas conversas que não são da parte do Senhor. Não fica perturbando a vida de ninguém. Mas ora por aquele que você precisa que ele se transforme em amigo de Deus. É assim que nós ganhamos o próximo. É assim que nós ganhamos o nosso cônjuge, na oração. A nossa mensagem é essa. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. Vamos ler na João Ferreira, diz assim. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputado os seus pecados, e pôs em nós as palavras da reconciliação. Está entendendo? Deus não está levando o tempo do pecado em conta. Mas por meio de Cristo Jesus, Ele está fazendo com que você seja amigo dele. Então, entenda o que Cristo está fazendo. Entenda o que Cristo, como Cristo age, para que você tenha a mesma, Shalom Luciana, para que você tenha a mesma visão de Cristo. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz. Olha aqui, ó.
E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Meu irmão, não é você virando uma goteira dentro da tua casa que você vai transformar o teu esposo, ou a tua esposa, o teu filho, ou a tua filha, não. É você tendo sabedoria. É você falando na hora certa. É você não estimulando eles contra Cristo. É você não dando subsídio para Satanás fazer a tua voz um tormento para eles. É você estando em oração. É assim que se ganha a nossa família para Jesus. Os meus parentes não podem ouvir a minha voz. Então o que eu faço? Senhor, manda a trombeta soar no ouvido deles. Porque eles não podem ouvir a minha voz, porque Satanás já colocou um incômodo neles com a minha voz. Então tudo que eu falar vai ser problema. Mas o Senhor é poderoso. E o Senhor tem poder de mandar trombetas soarem nos seus ouvidos, para que eles possam entender o que é ser amigo de Cristo. Para que eles possam entender que a volta do teu filho não vai demorar. Essa é a minha oração. Então o que eu faço? Eu pouco falo. Ou quase nada eu falo. Entendeu? Para não dar vez pro diabo fazer o que a intriga que ele quer fazer. Exatamente, vaso de casa não tem honra, não tem honra. Então, sabendo disso, então eu não vou deixar Satanás usar a minha vida para fazer o que ele quer. Eu me calo e oro, Senhor, manda um servo teu, uma serva tua para falar com eles, para que eles possam se alertar. É assim que nós temos que agir. Inteligência espiritual. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Paulo pregava a palavra, Paulo tinha intimidade com Deus, ele podia falar isso. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Paulo está implorando, irmãos, em nome de Jesus, abra o teu coração para que você, de inimigo de Cristo, se transforme em amigo de Cristo. Para que você, dessa maneira que você tem na sua mente contra Deus, você possa entender a mente de Deus. Você possa entender o plano de salvação do Senhor. Em Cristo não havia pecado. Mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Presta atenção, Jesus veio dos céus, nasceu o Deus homem, viveu a vida dele sem pecado. Mas em cima dele foi colocado o pecado de toda a humanidade, a ponto de, na cruz, Deus ter que virar o rosto, porque o pecado da humanidade estava sobre ele. O Senhor virou o rosto e Jesus clama, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E ali ele grita e morre. Quando ele morre, que aquela lança é colocada do lado dele, ali a expiação pela tua vida e pela minha vida se concretizou. Naquele momento, Satanás se arrependeu de ter feito os fariseus mandarem matar Jesus. Porque Satanás ali viu que ele tinha perdido totalmente. Satanás viu que ele tinha que entregar o pergaminho com os 7 selos, ele teria que devolver a Cristo. O que é esse pergaminho com os 7 selos? É aquele que está no Apocalipse, escrito por dentro e por fora. Sabe o que tinha ali? O contrato, a posse da terra, que através do pecado de Adão e Eva passou para o diabo. E Deus deu para ele selado com 7 selos, ele não podia abrir.
até que o Filho do Homem morresse. Mas Satanás, naquele momento, ele não tinha certeza que Jesus era o Filho do Homem. Ele não tinha. Então ele instiga os fariseus a pedirem a cabeça de Jesus. Ele instiga os fariseus a matarem Jesus. Mas quando Satanás viu que Jesus morreu, verteu o sangue, o céu se escureceu, a terra tremeu, as portas do inferno bradaram, o véu do templo rasgou de cima para baixo. Você sabe quantas camadas tinha o véu do templo? Tinha mais de 7 camadas de couro. Rasgou de cima a baixo. Quando ele viu isso, meu irmão, ele viu que ali ele perdeu tudo. Ele viu que ali Jesus estava a caminho para o inferno para buscar o contrato de posse da terra. Porque os reinos dos céus vão vir ser a de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o 7º selo se abrir, o Senhor toma posse da terra. Quando o 7º selo se abrir, quando a 7ª trombeta tocar, boa noite, Clara. Quando a 7ª trombeta tocar, lá diz: e os reinos de Deus vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, dá valor nessa maravilhosa graça de Jesus na tua vida. Você precisa dar valor. Dá valor nessa maravilhosa graça. Ele, sendo o próprio Deus, levou sobre ele os nossos pecados. Ele levou sobre si as tuas e a minha enfermidade. Ele levou sobre ele o peso da morte. Mas ao 3º dia ele ressuscitou. Ele foi nas profundezas do inferno por causa de você e de mim. Ele foi lá pegar o que era dele. Ele foi lá pegar aquilo que Jesus, aquilo que Deus tinha preparado para nós antes da queda do homem. Ele foi pegar de volta. Então, meu irmão, você precisa dar valor nessa maravilhosa graça. Dê valor. Abraça essa graça com graça. Abraça essa graça de verdade. Se põe na presença do Salvador. Faz uma aliança com Ele, uma aliança eterna. Porque a volta dele não vai demorar. E nós somos aquele povo. Nós somos aquele povo que João viu, o povo da grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Irmãos, esse mundo é uma grande tribulação. Não se enganem. Faz 2000 anos que nós estamos em grande tribulação. Se você não sabe, faz 2000 anos que nós estamos em grande tribulação. Por isso ele viu uma grande multidão que ninguém podia contar, com vestes brancas e palmas nas mãos. Você vai estar lá? Eu quero estar lá. Eu estou preparando a minha vida para estar lá. Você precisa preparar a tua vida para estar lá. Põe tua vida no altar. Põe o teu vaso todo dia na roda do oleiro. Fala: Senhor, me faz de novo porque eu estou todo arrebentado. Entendeu? Ele vai te lavar e vai te construir outra vez. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da tua presença, te louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Pai, porque tu és soberano, te agradecendo, Senhor, porque nós temos a certeza que nós estamos trilhando o caminho de volta para casa. Nós temos a certeza, Pai, que nós estamos trilhando o caminho, indo rumo a Canaã celestial.
Pai, eu te peço em nome de Jesus, guarda os meus irmãos, livra os meus irmãos do perigo do mundo invisível. Dá a visão de águia, que esses meus irmãos possam, nós todos possamos planar, e enxergar todas as situações do alto. Dá-nos, Senhor, a tua bênção, dá-nos a tua paz. Guarda as nossas crianças, livra do mal, Pai. Livra os filhos do teu povo do mal, livra os filhos do teu povo, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nos guarda da serpente enganadora. Nos guarda, Pai, do Leviatã que está sobre a nação brasileira. Amarra esse Leviatã contra os teus filhos, Senhor. Amarra, Senhor, o Leviatã que está se levantando agora esses dias, naquele lugar onde todo mundo veste preto, onde é o pombal dos urubus, Pai. Guarda-nos, Senhor, daquele Leviatã que está entrando ali. Porque agora eu entendi o sonho que o Senhor me deu. Eu não era para ir para a posse, era para ir para a oração. Para que aquele Leviatã não tenha poder sobre o teu povo no Brasil. E sobre todos aqueles que estão chegando no Brasil de fora. Porque tem muita gente vindo de fora para o Brasil. E eu creio que na terra arrasada nós seremos guardados. Guarda-nos, Senhor, nos ajuda a enfrentar tudo com força, com coragem, com fé. Sabendo que os momentos são pequenos agora daqui para frente. E nós já estamos vendo ali na frente a volta do teu filho. Nós já estamos vendo ali na frente a trombeta soando, a trombeta de Deus soando, e nós sermos chamados para encontrarmos com Cristo nos ares. Nós vamos ser tomados daqui. E o nosso corpo será transformado num abrir e fechar de olhos, como está escrito aqui. Sairemos de um corpo corruptível e passaremos para um corpo incorruptível. E eu te peço, Senhor, dá a paciência dos santos para os meus irmãos. Dá a paciência que vem do alto dos céus, porque muitos estão se debandando para o mundo de volta, porque perderam a paciência dos santos. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a enxergar. Nos ajuda, Senhor, a buscar o teu nome. Nos ajuda. Eu te peço todas essas bênçãos. Em nós não tem merecimento, Pai, mas os merecimentos são do teu Filho, Jesus Cristo. E eu te peço, nos ajuda. Coloca em nossas vidas a unção do Espírito Santo. Coloca em nossas vidas, Pai, o poder da palavra. Nos ajuda. Te louvamos e te agradecemos, o nome honrado do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, que vive por hoje e por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem firmes com Jesus. Não largue das suas vestes. Esse mundo aqui já acabou. Mas o Senhor não. Nós temos um reino para herdar. E esse reino é eterno. E não vai falhar. E Maranata, né? Já podemos ouvir os passos de um rei que se aproxima muito. Muito. Ele está velozmente se aproximando. Amém? Fiquem na graça de Jesus, que Deus abençoe a todos. E se assim o Senhor permitir, estaremos amanhã, mais uma vez juntos, conversando sobre a palavra do Senhor. Amém? Fiquem na graça do Todo-Poderoso, Deus abençoe. Não desanimem da jornada, hein? Guarda a paciência dos santos. O Senhor manda dizer, guarda a paciência dos santos. Se puderem, por favor, deixe um coraçãozinho, um oizinho, só para a plataforma entender que a live é relevante. Aí eu tenho condições de salvar ela mais rápido, tá bom? Senão, cada vez que vai diminuindo, eles também diminuem, eles vão aumentando o espaço de tempo. Então, por favor, eu estou pedindo, não é por causa de mim, não. É pela palavra de Deus. Amém? Fiquem na graça do Senhor, que Deus abençoe a todos. Para você também, claro, um beijo no coração, minha irmã. Deus abençoe, amém.